Sou o professor Felipe Camargo, dou aula de Física no CEDERJ e vou dar continuidade ao cronograma de aulas e trabalharei com vocês agora o capítulo de número 16, que trata a energia mecânica e a sua conservação. Bom, antes de iniciar e falar especificamente da energia mecânica e da questão da conservação da energia, vou começar com a frase de Lavoisier, frase atribuída a ele, que disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bom, basicamente, essa frase nos motiva a entender os processos de transformação que ocorrem na natureza e o conceito de energia também está muito ligado a isso, Bom, basicamente a gente tem que a energia é uma grandeza física que está relacionada à capacidade da realização de alguma ação, de alguma atividade, e é uma grandeza física de natureza escalar. Vocês viram nas aulas anteriores que, por ser escalar, ela fica bem definida apenas com o valor numérico e a respectiva unidade. A unidade de energia no sistema internacional é o Joule, e se a gente colocar apenas o valor numérico e essa unidade, ou outra unidade, como por exemplo a caloria, a gente consegue definir bem essa grandeza. Então, toda vez que eu falo da realização de alguma ação ou de alguma atividade, esses processos, essas realizações, vamos assim dizer, elas requerem energia, energia de vários tipos, como por exemplo a energia mecânica, a energia elétrica. Repare que quando eu falo de energia mecânica estou falando de processos que são mecânicos, por exemplo o movimento. Quando eu falo de energia elétrica, um processo de natureza elétrica, por exemplo, o funcionamento de uma luz, de uma lâmpada, de uma máquina elétrica, de um dispositivo elétrico. A gente tem também energia na forma térmica, energia química, por exemplo, nas baterias dos celulares, nas pilhas também. A gente também tem forma de energia aí na forma de energia nuclear, dentre outras, temos vários tipos. Então, basicamente, toda vez que eu falo nesse processo aqui de nada se cria, nada se perde, essa ideia permite nos chegar a uma pequena conclusão, muito importante inclusive, que não tem como a gente obter energia do nada. A gente não obtém energia do zero, e utiliza isso de alguma forma. O que sempre ocorre na natureza é uma transformação. A gente sempre está transformando a energia de uma forma em outra. Por exemplo, para produzir energia elétrica nas usinas hidrelétricas, ali o processo que ocorre é o processo da conversão da energia mecânica devido à posição que a água ocupa, junto com o movimento das turbinas. A gente está convertendo a energia mecânica em energia elétrica. Então repare que é um processo de conversão. Quando eu falo do funcionamento de uma pilha, basicamente a energia que está sendo convertida ali é energia química em energia elétrica. Então tem vários processos, então a gente sempre pensa na conversão de um tipo em outro. Só que nos processos não ocorre a transformação total, a transformação integral de um tipo de energia em outro. Por que isso acontece? Porque os processos, as máquinas, os dispositivos, eles não são 100% eficientes. Ou seja, toda vez que a gente tem um processo de conversão de um tipo em outro, ocorre uma chamada perda. Ou seja, os processos eles perdem energia. Vamos imaginar um motor de um automóvel. O motor a combustão de um automóvel, a principal função dele é, através da energia mecânica, fazer com que as rodas se movimentem, as rodas girem para o carro andar. De onde é que vem essa energia? A energia ela vem lá dos combustíveis, através das ligações químicas, que num processo que envolve ali a combustão, devido a um centelhamento e uma explosão, a gente consegue fazer com que o movimento, que o motor se movimente, Isso dá o funcionamento da máquina girante ali. Então ocorre basicamente a transformação ali de energia química, que envolve um pouquinho de elétrica e térmica também no processo, só que o motor ele esquenta, ou seja, parte de toda a energia contida ali naquele combustível, parte daquela energia é perdida na forma de energia térmica. E uma parte, que é justamente o grande objetivo do motor, uma parte é utilizada na forma de energia mecânica. Então, a primeira ideia que a gente tem que entender é que a energia está relacionada à ação e atividade, é uma grandeza de natureza escalar e os processos eles ocorrem
através das transformações, sempre da energia de um tipo em outro. E não tem como a energia se converter integralmente, ou seja, 100% de uma forma para outra. Nos processos sempre vai haver aí uma perca, tá bom? Bom, e o que vem a ser então a energia mecânica, né, chamada aqui de EM? Bom, a energia mecânica ela é a energia que está associada aos fenômenos de natureza mecânica. Então, eu tenho um esqueminha aqui, isso tem no material de vocês, tá? Onde eu tenho um corpo com uma massa M a uma certa altura, uma altura que eu chamo aqui de H, do meu nível de referência, né? Pode ser aqui o solo, por exemplo. Então, aqui quando eu tenho uma altura igual a zero e eu estou a uma certa altura, né, desse meu nível de referência. Então, temos um corpo com uma massa M e ele está inicialmente parado, está com uma velocidade zerada, nesse caso aqui. Depois de um certo momento, esse corpo começa a descer, tá? Ele começa a ganhar velocidade e ele começa a descer por esta rampa até atingir esse ponto aqui. Então, nós temos aqui um primeiro momento e num segundo momento, ele está justamente numa altura igual a zero, ou seja, ele está no meu nível de referência, ele está no meu solo, só que aqui ele possui uma velocidade. Então, repare que inicialmente ele estava parado a uma certa altura, agora está numa altura igual a zero, só que ele está com velocidade. E o que ocorreu daqui para cá? Basicamente, a transformação, a transferência da energia potencial em energia cinética. Relembrando os capítulos anteriores, né, a energia potencial é aquela que o corpo ocupa, que o corpo possui, né, na verdade, devido à posição que ele ocupa, e a energia cinética, ela é a energia que está relacionada ao movimento. Então, inicialmente, nós temos aqui uma certa altura, onde, devido a essa posição que ele ocupa, ele possui uma energia potencial. Ela é uma energia potencial de natureza gravitacional, porque a gente está presente, tem ali, né, presente um campo gravitacional. Então, ele possui essa energia e, devido a algum processo ali, né, não vamos levar em consideração se tinha alguém segurando, mas devido a um processo de transformação, essa energia ela foi sendo convertida em energia do movimento. Então, aqui ela está totalmente relacionada ao movimento, que é a chamada energia cinética. Se eu considerar esse corpo numa certa altura, que não é essa mais, por exemplo aqui, o que nós teremos nessa posição? Tá? Essa posição também tem uma certa altura, ok? Só que um pouquinho menor do que essa, só que aqui eu também possuo velocidade. Ou seja, nessa situação, o corpo possui as duas formas de energia. Pensa de novo, aqui inicialmente ele só possui energia potencial gravitacional. Aqui ele só possui energia cinética, porque eu não tenho nenhuma altura em relação ao solo. Já nesse ponto, eu tenho as duas. Eu tenho uma certa altura, ou seja, eu tenho energia potencial e eu também tenho movimento. Eu tenho energia cinética. E o que vem a ser então essa energia mecânica simbolizada aqui por essa letrinha aqui, né? Com esse subscrito aqui é M, tá? Essa energia mecânica nada mais é do que a soma de todas as formas de energia de natureza mecânica. Então, a gente sabe que a energia mecânica vai ser a energia cinética mais a energia potencial, tá? Lembrando que na potencial eu tenho duas formas, quando eu estou falando de fenômenos mecânicos, tá? Eu tenho duas formas de energia potencial. Eu tenho a potencial gravitacional, que está relacionada ao campo gravitacional, e eu tenho energia potencial elástica, que está relacionada aos corpos elásticos. E energia cinética, tá? Que está relacionada aí ao movimento, né? Então, repare que a expressão tem a ver com a velocidade. Então, temos aqui, só recapitulando todas elas, tá? Se ficar com alguma dúvida, volta às aulas anteriores, volta os capítulos aí. Então, nós temos que a energia cinética ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A energia potencial gravitacional ela é mgh, né? Massa, gravidade e altura. E a energia potencial elástica é o kx ao quadrado sobre 2, onde esse k é uma constante restauradora ali da mola, muito chamado também de constante elástica da mola, e esse x aqui é a deformação da mola, o quanto que ela estica ou o quanto que ela comprime. Bom, onde é que a gente vai colocar isso daqui, né? A gente vai colocar isso daqui quando no processo ali, né, na questão, no fenômeno que estiver sendo analisado, tiver algo de natureza elástica, né, uma mola, por exemplo. Então, nós temos, para entender esse capítulo, basicamente que compreender essas três formas aqui, tá? de energia mecânica, a cinética, a potencial gravitacional e a potencial elástica. E temos que lembrar também que a mecânica é a soma
das duas formas, ok? Bom, e o que vai ser então a conservação da energia mecânica? Ela ocorre em processos onde não há perda de energia, ou seja, quando o sistema em questão não tem força dissipativa, né, como o atrito, como por exemplo a força da resistência do ar. Então, numericamente, quando isso aqui acontece, numericamente o valor da energia mecânica permanece inalterado, ou seja, o valor antes é igual ao valor depois. Quando a gente expande isso daqui, né, essa energia mecânica antes, lembrando o que é a energia mecânica, né, que é a soma, a gente tem que a energia cinética antes mais a energia potencial antes, ou seja, tudo que eu tenho antes do processo, isso vai permanecer igual a tudo depois do processo, ou seja, a energia cinética depois e a energia potencial depois. Pegando como exemplo a situação anterior, né, que tem na apostila de vocês aí, né, da rampa, o corpo inicialmente ele estava a uma certa altura do solo, a uma certa altura do meu nível de referência, né, naquele valor H, e inicialmente ele só tinha energia potencial, ou seja, a energia mecânica era somente a energia potencial. Depois, essa energia é transferida para a energia do movimento e ele ganha energia cinética, até que na parte mais baixa ali, né, no ponto onde nós temos uma altura igual a zero, na parte mais baixa só tem energia cinética. Então repare que a energia ela foi convertida de potencial para cinética. Se naquele processo não tem nenhum atrito ali naquela superfície, não tem força da resistência do ar, né, nenhuma força dissipativa, se não tiver nada, toda essa energia antes ela vai ser igual a toda a energia depois, ou seja, toda aquela energia potencial gravitacional ela vai ser convertida integralmente 100% em energia cinética. Então eu posso dizer que naquela situação, qual é a minha energia mecânica, né? Então se eu só estou a uma certa altura e estou parado, eu não tenho energia cinética, eu só tenho energia potencial. Então eu posso eliminar isso daqui. Então a minha energia mecânica antes é somente a energia potencial. Quando eu estou numa altura igual a zero, né, ou seja, depois de todo o processo ali, eu só possuo velocidade, né, aquele corpo ali só possui velocidade. E a energia potencial dele vale zero. Por quê? Porque a altura ali de referência é igual a zero, né? Então se você pegar a expressão da energia potencial, vocês vão achar um valor igual a zero. Ou seja, depois do processo, ele só possui energia cinética, energia do movimento. Então, naquele caso, como não houve perda de energia, a energia se conservou, ou seja, a energia total antes é igual à energia total depois. E a gente sabe que tem a conversão integral da energia potencial em energia cinética. Mas Felipe, tá bom, se não houver, se mantém igual. Mas se houver alguma perda? Se houver alguma perda, a energia mecânica antes ela vai ser maior do que a energia mecânica depois. Por quê? Porque depois, né, já que ocorreu uma perda no processo, a gente teria que descontar um valor aqui, ó, de uma energia dissipativa, ou seja, eu teria um trabalho dissipativo, tá? Devido a uma força, como por exemplo a força de atrito, como por exemplo a força da resistência do ar. Então, a energia mecânica, quando a gente considera esse trabalho dissipativo, né, essa perca, tá? A energia mecânica antes, ela vai ser maior do que a energia mecânica depois, né, tendo em vista que se houve uma perda, né, não tem como esse valor se manter igual, tá bom? Para encerrar a nossa aula, vou fazer com vocês duas questões da apostila para reter melhor o conteúdo aí. Bom, a primeira questão é a questão de número 1, que se encontra na página 95, vou ler aqui para vocês. Um corpo de massa 4 kg desliza sem atrito sobre uma superfície horizontal, com velocidade de meio metro por segundo. A seguir, o corpo choca-se com uma mola de constante elástica 1 vezes 10 ao quadrado Newton por metro. Determine a máxima deformação da mola. Bom, pessoal, basicamente qual é a situação aí, né? A gente tem um corpo ali que tem uma certa massa e ele vem se deslocando com uma certa velocidade, uma velocidade V, aí no valor de 0,5 metros por segundo. Esse corpo possui 4 kg de massa e ele se choca com essa mola, né? Ele quer saber a máxima deformação aí ocorrida, ou seja, quando o corpo choca-se com a mola, ele comprime essa mola, certo? Então ele quer saber qual foi o valor máximo dessa compressão. Então inicialmente essa mola estava relaxada, tá? E depois que o corpo se chocou, ou seja, depois que ele para, tá? A gente tem uma deformação aí que eu chamo aqui de X, ou seja,
Depois da velocidade ser zerada, ocorre a máxima deformação e essa aqui é a nossa incógnita, né? É ela que nós temos que buscar nessa questão. O que ocorreu aqui, né, do ponto de vista da energia, né, que tem a ver aí com o que a gente acabou de estudar? Ocorreu nada mais nada menos do que um processo de conversão. Ou seja, houve aqui a transferência integral, tá, da energia cinética, energia do movimento, em energia potencial elástica, né, que ficou armazenada aqui na mola. Ou seja, é um processo em que não tem dissipação de energia, não tem perda, e a energia é convertida integralmente. Então a gente tem que a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Qual que é a energia mecânica antes? Se o corpo possui velocidade, eu estou falando de energia cinética. Então, antes eu só tenho energia cinética. Depois, quando o corpo para, tá, eu tenho ali energia potencial, né, armazenada na forma de energia potencial elástica. Na verdade, aqui ó, não é nem um A, né? Aqui energia potencial depois do meu processo, tá bom? Então, eu tenho que esses valores eles permanecem inalterados. Então, basta expandir as expressões e utilizar os valores, tá, que a questão nos forneceu. Então, tem que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A energia potencial, tá, agora elástica, é kx ao quadrado sobre 2. E eu vou substituir os valores. Repare que a questão falou para mim o valor da massa, que é de 4 kg, falou o valor da velocidade, que é de meio metro por segundo ao quadrado, e falou o valor do K, né, que é a minha constante elástica ali, que vale 1 vezes 10 ao quadrado Newton por metro. Repare que nessa equação, a única incógnita aqui ó, é justamente o x, né, que é esse valor da máxima deformação. Substituindo os valores, nós temos 4 vezes 0,5 ao quadrado, que vai ser igual ao K, 1 vezes 10 ao quadrado, vezes esse x ao quadrado aqui. Os dois lados dividido por 2, né? Tem ali na expressão. Inicialmente a gente já pode começar a simplificar, porque a gente tem o 2 dividindo dos dois lados. Quando eu pego 1 meio ao quadrado, isso vai dar 0,25. E 10 ao quadrado, isso vai dar 100. 100 vezes 1, fica o valor de 100 aqui. 4 vezes 0,25 vai dar 1. Então nós vamos ter 1 igual a 100x ao quadrado. Como esse 100 está aqui multiplicando, ao colocar no outro membro da equação, ele vai com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então nós vamos ter x ao quadrado igual a 1 sobre 100, igual a 1 centésimo. Essa divisão vai dar 0,01, né? Isso na forma decimal. E quando eu tiro a raiz quadrada, repare que eu não quero achar o valor de x ao quadrado, eu quero achar o valor de x. Então isso aqui está x ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, então eu vou ficar com um valor aí da raiz quadrada de 0,01, raiz quadrada de 1 centésimo. Isso vai dar 1 décimo. Então x é igual a 0,1 metro, ou ainda pode estar escrito dessa forma aqui também, ó, 10 centímetros. Repare que a questão não falou se ele quer em metro ou se ele quer em centímetro. Então, para resolver essa questão, basta a gente colocar todas as unidades no sistema internacional, todas elas aqui estão, e encontrar a resposta que nesse caso vale 0,1 metro, né? Equivale a 10 centímetros. Para encerrar, fazer mais uma questão aí, a questão de número 7, que também se encontra na página 95, tá? Que eu vou ler aqui para vocês. Um bloco de massa 2 kg cai no vácuo a partir do repouso, de uma altura igual a 20 metros do solo. Determine as energias cinética e potencial gravitacional a metade da altura da queda. Considere nula a energia potencial no solo e despreze a resistência do ar e considere também a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, basicamente, né, qual é a ideia dessa questão? Quando ele fala que ele está caindo no vácuo, ele está querendo dizer que é para desprezar a resistência do ar. Ou seja, o único efeito ali a ser considerado é o efeito da gravidade, o efeito gravitacional, e o valor do G aqui ele falou que vale 10. Essa é a primeira informação que nós temos. A segunda ideia é o seguinte, ele disse que no solo a energia potencial vale 0, ou seja, na minha energia, no meu ponto de referência, né, na minha linha de referência aqui, eu tenho H igual a 0, como a energia potencial depende do H, depende da altura, se o H é igual a 0, a energia potencial é nula, tá bom? Por fim, o que ele pede, né, ele pede para se determinar qual é a energia cinética a uma metade da altura e qual é a energia potencial gravitacional. Então, o que nós temos? No ponto de partida, ele sai com velocidade nula, tá?
ou seja, com velocidade igual a zero, e vem caindo, né? Ele vem sendo acelerado gravitacionalmente, ganhando velocidade. O que está ocorrendo aqui basicamente? A transferência da energia potencial gravitacional para a energia cinética, ou seja, transferindo energia da posição para a energia do movimento. Tá? Então eu tenho inicialmente aqui uma altura de 20 metros e depois nessa altura aqui, né, que seria metade dessa altura de 20, ou seja, em 10 metros, qual é o valor da energia cinética aqui? Essa que é a ideia central da questão. E qual é a energia potencial nesse ponto aqui também? Então, para calcular a energia potencial no ponto mais alto, basta considerar toda a altura. Então, a energia potencial gravitacional, tá? Ela vai ser mgh, onde o m, que é a massa do meu corpo, vale 2, o g é a gravidade para pequenas alturas, tá? Esse valor permanece inalterado, então vale 10. E a altura inteira aqui, né? A altura total vale 20. 2 vezes 10 vai dar 20, vezes 20, 400. 400 joules de energia. Repare que inicialmente o corpo está parado, né? Então ele só possui energia potencial. Ou seja, qual é a energia mecânica antes do processo? É somente, antes desse processo de queda, né? É somente a energia potencial gravitacional. Então a energia mecânica aqui é o mesmo valor que nós temos ali. Então a energia mecânica antes vale 400 joules. Como ele pede para desprezar a resistência do ar aí, ele considera essa queda no vácuo, a gente sabe que a energia total ela vai se conservar. Então esse 400, quando eu somar tudo, ele vai ser o mesmo valor aqui, vai ser o mesmo valor aqui, vai ser o mesmo valor aqui e também vai ser o mesmo valor aqui. Ou seja, quando eu determinar a energia potencial gravitacional aqui, o que sobrar vai ser justamente a energia cinética. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Energia potencial nesse ponto, né, nessa altura de 10 metros, novamente mgh, onde a massa não se alterou, vale 2, a gravidade, como eu disse, não se altera para pequenas diferenças de altura, só que a altura agora é 10. Então 2 vezes 10 vai dar 20, vezes 10, 200 joules. Como eu tenho que o valor total tem que permanecer constante, né, tem que permanecer igual a 400 joules, se a minha potencial vale 200, a minha cinética vale 200 joules também. Ou seja, quando eu somar essas duas, ou seja, as duas formas de energia que eu tenho ali, né, dando energia mecânica, tem que permanecer inalterado e igual a 400. Então a pergunta é, determina a energia cinética e a energia potencial a metade da altura. A cinética vale 200 e a potencial gravitacional também vale 200 joules. Então é isso, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, volte à aula, assista às aulas anteriores. Um bom estudo para você aí, um abraço.